Melhor dia, meus irmãos em Cristo. Obrigado por me permitir entrar na sua casa, estarmos aqui juntos como Igreja de Cristo, a igreja sem paredes e sem fronteiras. Bem-vindos ao culto racional. O tema da nossa mensagem é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Vamos começar a nossa homilia na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Eu vou ler do versículo 18 ao versículo 21, tá bom? Olha lá. Porque para mim, disse Paulo, a igreja que se reunia em Roma, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, ele não dizia os sofrimentos daqui a 2000 anos, era um sofrimento que a igreja lá estava vivendo naqueles dias. Ele diz, o tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te engrandeço o nome. Eu sei e sou plenamente convicto que em ti está oculta toda a sabedoria, todo o tesouro do conhecimento. Esta manhã eu te peço que tu me uses uma vez mais, porque eu vou usar a tua palavra. E toda a igreja de Cristo aqui e pelo YouTube reunido diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu tenho tantas coisas para falar que eu não sei nem de onde eu começo, mas eu vou me organizar aqui. Essa semana, um abençoado lá de Brasília me disse o seguinte: as suas mensagens estão causando uma grande revolução. E você deve saber muito bem que o mundo cristão não vai aceitar. Há uma rejeição por parte da liderança evangélica em não aceitar as suas pregações. Porque as suas pregações exaltam a Cristo. Não dá mérito ao homem. E ela mostra a liberdade feita por Cristo. E a liderança evangélica não vai permitir isto. Não vai permitir, porque não é do interesse deixar as igrejas vazias. Não é do interesse abrir mão do que eles se alimentaram a vida inteira. Quero dizer para o Senhor que eu também sou um líder. E eu estou encontrando coragem para dizer ao povo da minha igreja que não devemos praticar as obras da lei. Abençoados, tem que ter muita coragem para pregar o evangelho da graça. Não é para qualquer um. Pregar o evangelho da graça, você não pode querer glória humana, título. Os senhores feudais vivem disto. Os papas da igreja gostam de ser vistos pelos homens de Rabi. Jesus de Nazaré já condenava isto nos seus dias. Os fariseus hipócritas
gostavam dos primeiros lugares, das cadeiras, ser chamado pelos homens de mestres. E a essência do Evangelho da graça de Deus não permite isto. E a autoridade desta palavra, da graça, ela é tão forte que nós não precisamos de muita gente, não precisamos de anéis, não precisamos de diploma. O que nós precisamos é de um coração puro diante de Deus, e Ele enche da sua graça para chamar as coisas que não são e confundir as coisas que são. Eu sei do meu desafio, eu sei da minha responsabilidade. Ora, um homem letrado vindo publicamente e falar que tudo que eles ensinaram aí está errado. A reação da massa é como? A reação do povo do acharcamento. Porque o que se faz é um verdadeiro acharcamento. É verdade. Está um vídeo rolando aí no Facebook, no WhatsApp, de uma mulher, uma pastora, exigindo que as pessoas dão 10% dos R$600 que vão receber do governo. Isto é um acharcamento. Mas ela faz isso em nome de quê? Ela faz isso em nome da lei, porque ela usa Malaquias 3,10, dizendo que as pessoas têm que dar isso. Então é claro que eles vão reagir. E os insultos são maravilhosos. Os insultos são dignos de aplausos. Então, para que ter evangelho? Então, para que isso? Então, para que aquilo? Você não é formado, você não fez teologia. Por quê? Porque isto é a roupagem para poder acharcar. O povo gosta disso. O povo gosta de homem que tem anel, que é formado em teologia. O povo gosta de fazer seminário para depois esfregar que eu fiz seminário, que eu fiz isto. O povo gosta disso. Só que comigo, eles batem de frente com o evangelho. Como não tem o que refutar, eles dizem, ataca para o lado pessoal. Aí diz que eu sou burro, que eu sou ignorante, que eu sou preto, que eu sou negão, que eu sou não sei o quê, que eu como cuscuz. Abençoados, me permita esta manhã começar a dizer algo para os senhores. É importante, a partir de agora, analisar as cartas de Paulo e entender que Paulo não está no Brasil. O costume é outro, a tradição é outra. E que de Paulo, o que se aproveita nas suas epístolas é a doutrina da graça de Deus. É o evangelho revelado. Nós não vivemos no mesmo contexto social e cultural de Paulo. Você consegue entender isso? Que a teologia nunca nos explicou? É verdade. Eu não posso pegar um contexto cultural, social e trazer para esses dias. Se eu chegar com estas roupas nos dias de Paulo e houvesse uma máquina do tempo e me levasse para lá, iam me ver um escândalo, um ET. Porque Paulo usava avental. Volte mais atrás no dia de João Batista, com aquela roupa estranha, comendo gafanhoto e mel. Eu ia dizer, cheguei na China, o cara comendo gafanhoto e mel. Abençoados, das epístolas de Paulo, nós temos que aprender a observar como que se vivia os irmãos dentro daquele contexto que eles estavam vivendo. O evangelho que Paulo pregava para aqueles irmãos, que o evangelho, a doutrina, ela sim é eterna. Expliquei isso no outro vídeo. O fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo nos dias de Paulo. O fim da lei era Cristo no dia de John Wesley. O fim da lei também foi Cristo no dia de Martinho Lutero. O fim da lei é Cristo nos meus dias. E o fim da lei será quem vier daqui a 500 anos. Isto é, eterno. Eu fui
salvo pela graça nos dias de Paulo, salvo pela graça no dia de Martinho Lutero, salvo pela graça no meu dia e salvo pela graça da quem vier 500 anos. Isto é doutrina da graça de Deus, isto é eterno, isto que nós observamos. Algumas falas de Paulo é para aqueles dias, é para os dias próximos. Algumas falas de Paulo é cultura entre eles, é cultura social. Deveria observar a lei civil em vigor naqueles dias. Tudo isso deveria ser observado. Só que nós líamos, né, empurrando as frases aqui lá para frente. Brasil foi descoberto mais de 500 anos, né? Há 500 anos dizia assim, Jesus vai voltar. Ah, vai. Tá bom, quando? Não sei, pode vir amanhã. Ah, pode vir amanhã? Legal. O que eu faço? Se você não ficar dentro da igreja. Você entende a armadilha? O golpe? Que ele vai voltar, mas não te apresenta uma liberdade. Você fica condicionado a esse ataque surpresa. Porque ele pode voltar, mas se eu não estiver dentro da igreja, se você não está em igreja nenhuma, você está desviado. Lembra? Você está desviado, Jesus vai voltar, você vai ficar. Voltam lá para 5 virgens loucas e fica por dentro e diz, está vendo aqui? Os irmãos aqui são dizimistas, estão batizados. Então esses aqui são as 5 virgens prudentes. E você? Não, você está desviado. Se você vier, o noivo vem a minha... Entende a manobra? E o que é que aconteceu com esse tipo de mensagem? As pessoas deixaram de viver com as suas famílias. Viveram tristes, feridas, amarguradas, e a maioria não, todas morreram e Jesus não veio. Quem é que se beneficiou com isso? Os patronos. Porque eles viveram muito bem com o dinheiro dos outros. A pessoa cuidou de idosos, Jesus vai voltar, deu 10%, porque senão Jesus vem, é ladrão, e ladrão não entra no reino dos céus. Você conhece a história. E quando nós, então, com os olhos iluminados, falamos o que pouquíssima gente tem peito para falar, Jesus não vai voltar. Ele já voltou. Ele mora em você. E quando os teus dias se findarem neste dia, Ele vai levar o teu espírito, não vai levar o teu corpo. Ele vai levar o teu espírito para Ele. Qual é o efeito disto? Como cristão, viva o melhor dia da sua vida. Viva com intensidade. Ame a sua família. Usufrua da mulher que Deus te deu, a mulher do marido. Você não será pego de surpresa. Todos os dias da tua vida. Eu disse quanto? Todos estão escritos e determinados quando nem um deles havia ainda. Descanse no Pai. Então o tema desta mensagem é a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Há muito tempo eu achava estranho. Porque as pessoas diziam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, eu vivia escravo. Falei, gente, espera aí, tem alguma coisa errada nesse contexto. É para me libertar de quê? Porque eu entendo que é a liberdade espiritual. Não é escravidão. Eu era obrigado a estar no culto de manhã, de tarde e de noite. Tinha que ter um paletó preto, uma calça preta e uma camisa chocolate. Minha mulher não podia cortar o cabelo, tinha que ter um coque e um roupão lá embaixo. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não pode isso, não pode aquilo outro, não pode fazer isso, não pode falar com ninguém. Se vê um macumbeiro na rua, tem que botar a mão na cabeça dele e gritar, saravá, sai 7 flechas. Eu disse, gente, que liberdade é essa?
Isso não é liberdade, isso é escravidão. É uma vida de escravidão. Então vamos aqui ao que diz aqui esse texto. Olha só, porque para mim, para Paulo, vou dar uma data precisa, entre 55 a 57, da primeira época, da primeira era cristã. Paulo não acordou hoje, viu William Bonner falar do coronavírus e está escrevendo isso aqui não, tá? A praga aqui era uma outra. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente. Então, quando você encontra este tipo de colocação verbal, então o acontecimento está aqui dentro desta época. Você não pode infringir esta regra verbal. Você não pode futurizar aquilo que a palavra indica ao tempo. É para o tempo presente. Então, os sofrimentos descritos aqui estavam no tempo presente. Consegue entender isso? Depois ele diz: não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, havia uma glória que iria ser revelada, e eles estavam então aguardando isso, por inspiração de Paulo. Paulo estava então encorajando os irmãos. Meus irmãos, nós estamos passando por dias difíceis, mas vai ser revelada em nós uma glória. Depois ele diz no versículo de número 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, toda a criação estava aguardando a manifestação, a revelação dos filhos de Deus. Então, iria acontecer um evento que desde a criação todos estavam naquela expectativa. Eu não sei se nós já lemos, existe um estudo nosso aí, que Enoque, um dos profetas, desde aquele tempo, já profetizava a vinda do Senhor. Há uma expressão de Jesus de Nazaré, que daquela geração, iria ser requerida o sangue de justo Abel. Olha, o sangue de Abel iria recair sobre toda aquela geração. Então, toda aquela criação estava numa grande expectativa de um grande acontecimento, o juízo. Depois ele diz no versículo de número 20: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. 21, na esperança, e vamos então entender, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Olha aqui. Então, toda a criação, até os dias de Paulo, estava debaixo de um cativeiro de corrupção. Estavam presos. Eu vou ler, Miguel, coloca o versículo 22 e a gente já volta para explicar aí. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. 23. E não somente ela, não somente a criação, mas também nós, que temos a primícia do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Parou aqui. Espera uma coisa. Romanos 8, 23. O evento da cruz já havia passado. Cristo já havia ressuscitado. Paulo já tinha recebido a revelação da graça de Deus. Eles estavam esperando que adoção é essa aqui? A adoção de filhos não aconteceu na cruz, não? Eles ainda estavam com o corpo, porque redenção significa livre, liberto, resgatados. Eles ainda estavam aguardando a redenção do corpo?
Entende? Eles estavam debaixo de uma grande expectativa de que no ano 70 o juízo viria, e até o período do ano 70, todos os que morriam tinham os seus corpos aprisionados no Hades, ficavam presos num cativeiro de corrupção, e o juiz viria julgar Israel, e os filhos de Deus então teriam os seus espíritos livres e definitivamente teriam a liberdade espiritual que eles não tinham até esse momento. Então, todos eles estavam debaixo dessa grande expectativa. Foi por isso que Paulo disse aos coríntios: os que dormem não precederão os que estão vivos, ou os que vivos não precederão os que dormem. Era esta a condição de quem morria antes do ano 70. Dormia, o espírito ficava aprisionado, esperando o juízo que aconteceu na vinda do Senhor no ano 70 para julgar Israel. Então, toda a criação debaixo dessa expectativa, e eles ainda não tinham a adoção de filhos, porque estavam todos aguardando aquele evento. Eles também não tinham a redenção ainda. Vamos ler: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Paulo, os eleitos, todos aguardando. Eles estavam aguardando ou não estavam aguardando a adoção? Mas já tinha passado a cruz. O que é que faltaria para esta adoção definitiva, para esta redenção? O juízo acontecer. Então, quando o juízo aconteceu, de fato e verdade, os irmãos que viveram no primeiro século da era cristã tiveram a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. De 70 do ano, primeiro ano, era cristã, para cá, todos os espíritos estão livres. Todos os filhos de Deus estão livres. O cativeiro espiritual acabou definitivamente. O templo, que era a maior representação da lei, ruiu. E uma vez que o templo caiu no ano 70, acabou o sacerdócio físico, acabou o dízimo físico, acabou toda a representação da lei, e com ela toda a opressão que viria também sobre os filhos de Deus. O problema é que trazer esse tipo de mensagem mostra que a liberdade chegou na minha vida e na sua vida. E essa liberdade gloriosa chegou até nós por meio do Evangelho do Cristo ressuscitado. Em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 11, olha lá: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. 9, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 10, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Então foi mediante o Evangelho do Cristo ressuscitado que nós descobrimos a nossa liberdade. Descobrimos de 70 para cá que os nossos corpos não ficam mais no Hades, que toda a opressão é um engodo, é um engano. Descobrimos também que o juízo não prevalece contra a igreja de Cristo, e que uma vez libertos desse juízo, não precisamos mais de um guru,
Não precisamos mais de alguém que nos conduza a Cristo. Não precisamos mais de alguém que nos ensine. Não precisamos mais de alguém que nos conduza, porque o próprio Cristo em nós é o nosso guia. Então, disse Paulo, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade. Trouxe a luz, meu amado, trouxe a luz à vida. A vida estava em trevas. E ele trouxe a imortalidade. Os corpos, o túmulo já não pode mais me reter. Eu não fico mais na morte adiana, eu não fico mais preso. O espírito não dorme. Era o nome que se dava. A nomenclatura de um homem que morria nos dias de Paulo, a nomenclatura é: os irmãos estão dormindo. Ficava num estágio esperando o juízo. Morria aqui, não podia subir, porque precisavam ser julgados. Claro que os eleitos já estavam absolvidos, mas eles estavam nesse estágio, nessa morte adiana, esperando o juízo que aconteceu na queda do templo no ano 70. Então, disse Paulo a Timóteo: olha, ele trouxe luz à vida. Ele trouxe a imortalidade. Você sabe o que é a imortalidade? Eu não morro mais. Biologicamente, sim. Esta carne vai morrer, mas o meu espírito tem a imortalidade mediante o Evangelho. Então, mediante o Evangelho, sim, mediante o Evangelho. Amados, sem o Evangelho, ouça, a Bíblia é letra que mata. Se tirar o Evangelho, o que fica é condenação e morte. Tira o Evangelho daqui. Tira o Evangelho daqui. O que sobra? Ananias e Safira. Condenação e morte. Com o Evangelho, ela é letra que dá vida. Sem o Evangelho, ela é letra que mata. Então foi mediante o Evangelho que nós descobrimos esta liberdade gloriosa, que nos ocultaram. Estávamos mortos. Sem a graça de Cristo, éramos prisioneiros de mercenários pagãos. Eu vou repetir. Sem a graça de Cristo, éramos prisioneiros de mercenários pagãos. Eu vou repetir. Sem a graça de Cristo, éramos prisioneiros de mercenários pagãos. Mercenários exigiam paganismo. Por quê? Porque não conheceram que a liberdade gloriosa aconteceu há muito tempo, e a igreja atual vive debaixo desses missionários com paganismo, e nós prisioneiros deles, reféns da religião e escravos de homens, porque não conheceram que ele trouxe a luz à vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Não conheceram a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Hoje, nós podemos falar, depois do evento, olhando para os irmãos, olhando para Paulo lá em Roma, eles estavam numa grande expectativa e prisioneiros no Hades, esperando o juízo. Hoje, os homens, como não têm os olhos iluminados para entender isso, são prisioneiros de mercenários pagãos, reféns da religião, presos, escravos, e eles oferecem liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Corruptos, venderam o Evangelho de Cristo a preço de banana.
fazem um mercantilismo dentro da igreja de Cristo, futurizando as passagens da Bíblia para manter cativos os incautos que não têm olhos iluminados para entender que tudo está consumado, a obra realizada e os filhos de Deus estão livres. Ué, se tudo está consumado, se não tem mais juízo, o que é que eu estou fazendo nesta terra? Ah, você ainda está na terra ainda? Está? Aproveite o dom da vida, pegue a sua esposa, vai almoçar com ela, pega o seu filho, dê um abraço, olhe para o seu filho e faça como eu fiz com o meu. Você é a minha geração daqui a 50 anos. Eu não estarei aqui, mas você estará no meu lugar. E o meu neto, e o teu, e o bisavô. É assim. Hoje você está aqui levando a imagem do seu pai. Sim ou não? Sim. É o seu pai 200 anos depois, o seu avô 200 anos depois. Mas aí não tem esperança de viver. Não tem para você, que para mim tem. Saber que eu estou livre, com uma liberdade controlada. Eu sei que posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. É uma liberdade controlada. Não estou aqui com medo de Deus. Não estou aqui dependendo de um pastor. Isto é que é vida sem sentido. Eu trabalhar o mês inteirinho, pegar parte do meu dinheiro e dar para o pastor, com medo de Deus me mandar para o inferno. Isto é que é uma vida sem sentido. Vida com sentido é eu trabalhar o mês inteiro e o Espírito me sensibilizar e falar: vou ajudar aquele irmão, vou ajudar aquele. Isto é que faz sentido. Agora, ser prisioneiro, reféns da religião e escravo de homens, isto não é liberdade gloriosa dos filhos de Deus, isto é escravidão. Paz com religião não é paz, é escravidão mesmo. E olha o que o profeta já julgava, já dizia, Jeremias 5, 26, olha aí. Porque na escola de samba, porque no Ministério da Saúde, porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando como espreitos passarinheiros. Como eles, como os passarinheiros, dispõem armadilhas e liberta os homens. Nunca. Este é o retrato da religião. Prendem. As pessoas estão dentro da igreja presas. Ninguém melhor do que eu pode falar isto. Eu recebo de 5 a 10 mil áudios todos os dias. Alguns não têm tempo nem de responder. Pessoas que dizem: eu não tenho força para sair de lá. Presas emocionalmente. Presas psicologicamente. Presas financeiramente. Porque se sair de lá, tem salário dado pelo pastor, vai comer e vai beber o quê? Em nome da religião, engana e aprisiona os homens. São prisioneiros, reféns da religião, servem a deuses, a homens pagãos. Não servem a Cristo, não podem dizer: eu tenho uma liberdade gloriosa. Eu posso dizer: eu não estou aqui obrigado, nem com medo de ir para o inferno, nem com medo do diabo, nem de Deus soltar a mão, e nem de me tirar de ministério nenhum. O ministério que eu sirvo é o ministério do Espírito, e quem me colocou de pé não me derruba. Isso é a realidade, está aí, ó. Porque entre o meu povo se acham perversos. Cada um anda espiando. Ele não deu o dízimo. Aquela irmã lá não está ofertando não, hein? Cada um anda espiando como espreitos, e como espreitos passarinheiros, como eles disponham. Dispõe armadilhas. Meu amado, quantas armadilhas você já entrou?
O ano do Gideão era uma delas. O ano dos eleitos era outra. E a cada profecia Deus me mostra, Deus faz tudo armadilha aí, esperando a profecia se cumprir, e não se cumpria nunca. Sabe por quê? Porque eram obras de passarinheiros. Acabou não. 27. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. Pode parar isso aí, pode parar aí. Pode parar aí. Cheias de fraude, sim senhor, eu atualizo. Eu vou atualizar o software do profeta. São casas cheias de fraude, sim senhor. A maioria deles tinham que estar na cadeia. Mentiram, iludiram, exploraram, tomaram, e quando você fosse reclamar, vinha proteção ministerial, está passando na frente do pastor, eu sou ungido de Deus, se fosse assim, Deus não tinha me colocado aqui, tinha colocado você. Quem é o pastor aqui, quem é a ovelha, está passando na frente do pastor. Casas cheias de fraudes, mas nunca para abençoar. E sabe por que você está aí no YouTube ouvindo isto? Porque você foi despertado pela liberdade gloriosa dos filhos de Deus, e você diz: basta. Chega. Sai, sanguessuga. Para comer o que é meu já basta a minha fome. Show, Satanás. Tá maluco? Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraudes. E por isso, eles não gostam que eu falo, não. Eles dizem que eu ataco eles. O chamado do profeta é esse aqui, meu irmão, é denunciar. O verdadeiro profeta, o chamado é denunciar. E neste pacto, todos podemos profetizar, todos somos profetas, todos temos o dom de pregar contra a denúncia. A religião está aí porque não tem quem denuncia, e eles vão se alimentando aí, ó. Vê se eles estão passando por crise. Vai lá na geladeira da casa deles. Estão aí botando embaixo a barrinha da conta bancária aí para tomar o dinheiro do povo sofrido. A mulher me ligou dizendo: pastor, eu estou desesperada. Eu já estou 1 mês e 10 dias sem trabalhar. Eu não tenho como pagar o dízimo, mas o pastor disse que eu estou em desobediência, eu vou perder a minha salvação. O que eu faço? Eu digo: dá um soco nele, corre para a graça. Vem para cá. Vem pra cá, eu não sei se o nome é esse, porque no meu tempo era: vem pra cá que a gente faz logo uma vaquinha, minha senhora, dá-lhe logo uma mala de comida, a gente junta aqui, paga logo o teu gás, paga logo tua luz. Mas na mão desses cães gulosos a senhora não pode ficar. Da palma da mão do Pai ninguém te arrebata, nem morte, nem vida, nem altura, nem o principado. Vem pra graça usufruir da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Eu vou ler de novo, meu amado. Sinto muito, me suporte. Como a gaiola cheia de pássaros são as suas casas cheias de fraude. E por isso, porque estão com as casas cheias de fraude, que eles chamam de igreja, né? As casas cheias de fraude, eles se tornaram poderosos e eles se enriqueceram. 28. Engordam, tornam-se nédios, e eles ultrapassam até os feitos dos malignos, do M aqui, dos homens maus. Os homens maus ficam: gente, como é que a gente não teve ideia? Você está falsificando assinatura, você está falsificando nota de R$10. Como é que a gente não teve essa ideia igual esse homem que diz: pastor, né? Vassoura ungida, olha só, 600 vassouras, cada uma ungida com óleo de cozinha, a R$1.000. Gente, porque eles ultrapassam
até os feitos dos malignos. Nem os homens maus, corruptos, conseguem pensar quando essa corja de gente. Mas que ideia que eles têm para tomar o dinheiro das pessoas, para aprisionar, porque tudo isso é prisão, você viu, né? Depois ele diz, não defendem a causa dos órfãos para que prospere, eles não defendem, nem julgam os direitos dos necessitados. Vocês é gente boa demais, né? Gente linda, né? Olha o que diz o versículo 29. Não castigaria eu estas coisas? Diz o Geraldo. Quem disse sou eu. Depois ele diz assim, você pregou. Eu preguei? Está escrito ali que diz o Senhor, meu irmão. Não é eu não, é ele. Não castigaria eu estas coisas, diz o Senhor. Não me vingaria eu de nação como esta? 30, tem 30? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Gente, você imagina o trono olhando lá em cima e vendo as pessoas que ele libertou presa por essa gente? Olha o que Deus falou por meio do profeta. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. 2 pontos, vai mostrar, né? 2 pontos, vamos ver. Os profetas são uma bênção. Os profetas profetizam falsamente. E os sacerdotes dominam de mão dada com eles. Leia. Grifa, Miguel. E é o que deseja o meu povo. Mas o povo quer isso mesmo, paga o preço, dá o dízimo, faz a campanha de Gideão. Não, o Senhor está dizendo tudo isso aí, mas tem que ser assim. Deus disse, os profetas estão profetizando falsamente, e os sacerdotes dominam de mão dada com ele, e é o que deseja o meu povo. Porém, que fareis quando essas coisas chegaram ao seu fim? E chegou. Porque agora, na sua vida, esses cães não vão acharcar mais. O fim chegou. O juiz bateu o martelo. E a liberdade gloriosa dos filhos de Deus chegou. Chegou o fim da religiosidade, o fim da hipocrisia, o fim do medo, das noites mal dormidas, o fim da lei, e está chegando também o fim do sistema religioso. E na tua vida que a graça te alcançou, o começo da liberdade gloriosa dos filhos de Deus. O medo sumiu. Tu te lembras de quantas noites mal dormidas? Porque não tem como escapar de Deus, né? Quando você fazia alguma coisa com um amigo da escola, você não ia na escola, pronto, ficava o dia todo até o medo passar. E em nome de Deus o medo? Ir para onde? Fazer o quê? A mente golpeada, porque eles golpeiam a mente. O que fareis quando estas coisas chegarem ao seu fim? O fim chegou. O fim da religião. Paulo disse algo aos Gálatas no capítulo 5, no versículo 1 e 2. Vê se você absorve para a sua vida, por favor. Para a escravidão. Como não? Eu vejo grande parte das pessoas que se dizem cristãs escravas. Não pode ir ali porque o pastor, se souber, vai me disciplinar. Ei, você vive uma vida de escravidão, você é escravo do homem. Olha, enquanto você estiver no Egito, você será escravo do faraó. Enquanto você estiver na religião, serás escravos de homens. Ser liberto, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firme, e não vos submetais de novo
ao jugo da escravidão, ao jugo da lei, ao jugo de pagar o preço, ao jugo de pagar o dízimo. Não corta o cabelo, não vai para casa, não vai à praia, não faz isso, não faz aquilo. Isto é uma vida de religiosidade, de escravidão, que tem feito com que as vidas sustentem esta corja de falsos mestres, de falsos pregadores. Temos que viver a liberdade, não é libertinagem, é bem verdade. Deixa eu abrir aqui uns 4 parênteses, logo junto, tudo, logo um só é pouco. É bem verdade que muitos irmãos dão lugar à carne quando encontram a liberdade da graça. Isto é bem verdade. Mas eles irão colher o fruto das suas ações, porque aquilo que o homem semear, isto mesmo ele colherá. Mas a verdade é que você não pode mais se permitir ser escravo da religião. Deus te chamou em Cristo para ser livre. Então, nós estamos em graça, abençoado. Nós não precisamos de um guru, não precisamos de um consultor espiritual. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida. Estava com um problema no meu casamento, vai no gabinete falar com um pastor. Aí eu e minha mulher: pastor, o senhor é o presidente da igreja, o senhor com certeza tem uma direção de Deus para a minha vida. Minha mulher queimou o arroz, botou muito alho, foi dormir com um bafo de tigresa danada. E agora ele quer que eu escove o dente 2, 3 vezes por dia. Não dá, né? Aí o pastor lá orava 3 Pai Nosso, 2 Ave Maria, jogava um sal grosso em cima da gente, amarrava uma fita. Ele fazia uns mantras lá em cima da gente, acendia uma vela e dizia: Isso na sexta-feira. No domingo, quando ele ia pregar, ele dizia: terra! Deus me mostra aqui uma mulher que queimou o arroz com alho. Era assim a nossa vida. Nós ficávamos debaixo de consultor espiritual, e depois ele entregava tudo isso na comunidade como revelação do Espírito Santo. Isso quando ele não nos prendia lá dizendo: olha, fizeram um trabalho para você, e se você sair da igreja, o Espírito vai vir com mais 7 demônios na sua vida. Quantas e quantas vezes eu comi desse reggae, meu irmão, com dó sem ré sem lá, com mi sem si. Quantas as vezes eu com medo, daqui não saio, eu dizia: daqui ninguém me tira. E eu lavava o carro do pastor, eu carregava a pasta, eu carregava a mala, e era 10% para o pai, 10% para o filho, 10% para o Espírito Santo. Uma vida de escravidão total, até que Gálatas abriu o meu coração e disse: Geraldo, foi para a liberdade que eu te libertei. Ser livre das algemas da religião. Gálatas capítulo 4, versículo de número 1, olha só que palavra, olha só. Não, essa você vai ler comigo, gostoso, olha só. Digo, pois, que durante um tempo em que o herdeiro é menor, é criança, é menino, não consegue andar sozinho, precisa de alguém dê a mão, olha, atravessa a rua, tira a mão do nariz, olha, limpa na calça não, dá a mão aqui. Sabe essas coisas de menino? Comer carne de porco pode? É menino. Sabe? Quer dedela, quer gagal. Paulo está dizendo, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. É menino, não conhece o seu direito. É menino. Ele e o escravo são iguais. Tem direito à herança, mas é menino. Tem direito a viver uma vida por cabeça, mas é menino. Foi chamado para uma liberdade, mas ele é menino. Ele e o escravo é uma coisa só. Entende? É como você pegar um filhote de uma águia e jogar dentro do galinheiro. Parece tudo igual, está lá ciscando, mas é filhote. É igual o pintinho. Cisca, ele cisca também. Come milho, ele come também, mas é menino. Não sabe que ele não nasceu para ficar ciscando. É uma águia,
é para dar voos sobrenaturais, e tem uma hora que ele cresce, ele olha para um lado, olha para o outro, e tem que dar voos profundos. Assim é o crente da graça de Deus, sair dessa prisão religiosa chamada igreja evangélica, e avançar e crescer na igreja de Cristo, aonde os olhos são iluminados, e a mente é de Cristo, para viver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Sai disso aí. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada ele difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. 2, mas ele está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Olha, senhor de tudo, mas debaixo de tutor e curador. Dá 10% do que é seu, o tutor. Ele é herdeiro. Direito a tudo. Alguém aqui dizendo o que ele tem que fazer. Livre em Cristo, prisioneiro do tutor e curador. Se sair daqui, Jesus volta, você fica. Ele é herdeiro, preso a Cristo, arraigado, preso ao cabeça, membro do corpo de Cristo, um só no Espírito com o Senhor. Se ele ficar, não tem como Jesus voltar na concepção da igreja e ele ficar. Ele está preso ao cabeça, é um no Espírito com o Senhor. Aonde o Senhor vai, ele tem que ir. Foi essa a promessa. Ele disse, aonde eu estiver, vocês vão estar também. Paulo disse, o que se une ao Senhor é o Espírito com ele. Você entende isso? Debaixo de tutores e curadores. A igreja está assim. Não entende muito de lei, tá? Bem, se alguém está debaixo de tutores e curadores, quem é que está vivendo a herança? Os tutores e os curadores. Sou menor, menino, criança espiritual. Se eu estou debaixo de um curador, quem é que está recebendo a herança? O tutor e o curador, me dando o que eu acho que eu preciso, correto? Ele está recebendo no meu lugar. A igreja está assim. Quem é o tutor da igreja? O pastor presidente. Quem é que está recebendo? O pastor presidente. Quem é que está usufruindo? O pastor presidente. Quem é que está comendo o melhor da terra? O pastor presidente. E os meninos? Passando por luta, passando pela prova, está no vento. Ué, mas eu que sou o herdeiro. Claro, você está vivendo como escravo ao invés de viver a liberdade gloriosa. Larga os tutores e curadores. Você não precisa ter um tutor, você não precisa ter um curador. O teu guia é o cabeça da igreja, é Cristo, e Ele te chamou para numa liberdade, para você reinar em vida e viver em perfeita vitória. Você recebe? Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória a Deus. Ui, mas tutores e curadores, hein? Aonde estava essa palavra, hein? Mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. 3. Assim também nós, disse Paulo aos irmãos que acompanhavam ele lá. Assim também nós quando éramos menores. Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Servindo servilmente, obrigatoriamente. Ensaio hoje, em quem faltar não toque, hein? Santa Ceia, a igreja lotada. Mas não era em espírito e em verdade, não. É que se faltasse ali, perdia a comunhão com Cristo e estaria em pecado, em desobediência. Tinha irmão que tinha que estar lá para todo mundo ver que ele era santo, porque quem não comia pão e não bebia o suco estava em pecado, lembra isso? E um dia anterior a velha dormia lá, ela dormia aqui. A minha botava assim umas tábuas cheias de prego, que na noite anterior a ceia eu nem esbarrar na velha, porque no outro dia a gente tinha que estar santo. E se a gente beijasse na boca, e aí? Estava em pecado.
e ela botava uma tábua de 30 cheia de prego assim, igual faqui. Quando eu encostava assim, ui! Servilmente. Não servia no espírito, servia na carne, na obrigatoriedade da lei, sendo herdeiro de tudo, debaixo de tutores e curadores. E eles aqui usufruindo do que Cristo me deu, gratuitamente pela sua graça. Ele pagou o preço por mim. Ele me resgatou desta vida de mediocridade, me colocou por cabeça, sentado com Ele, acima de todo principado. A maior posição que um homem pode ter nesta terra é assentado com Cristo acima de todo principado, e eles me reduzindo a escravos, servilmente servindo aos dogmas e às tradições, até que a graça chegou na minha vida. Peso saiu, jugo leve, suave. Eu nunca me vi, meu amado, é uma experiência fantástica quem recebe a graça na vida dela. Aconteceu com vocês? Aconteceu isso? Gente, parece que sai um peso enorme. Parece que você é uma outra pessoa, uma leveza muito grande. Você vê Cristo como Ele é, sem intermediários, sem mediadores, sem tutores e curadores. Você se encontra com o Criador, com você mesmo e com o teu próximo. Você descobre que você não é melhor do que ninguém, e que Cristo em nós é tudo o que precisamos ter. Diga glória a Deus. Já estou acabando, olha lá. Hoje é feijoada na lenha, meu irmão. Quebrar o ritmo um pouco, senão eu seco, né? Duvido. Tem cachorro lá, meu irmão. Lei nele. Olha o que diz o versículo 4. Olha aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, viu? Que eles não estavam vivendo ainda. Então foi preciso vir a plenitude do tempo. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. 5, para resgatar os que estavam sob a lei. Segura, lembra que eu disse no começo que algumas falas aqui não se aplicam a nós? Porque nós não estávamos sob a lei. Quando nós nascemos, a lei já tinha sido abolida, tanto no seu aspecto espiritual, como físico. Espiritualmente, ela teve o seu fim no madeiro. Fisicamente, ela teve o seu fim em 70. Então, Paulo diz, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. 6, e porque vós sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, terra! Que clama o quê? Abba, Pai. Então ele diz no versículo de número 7, olha lá, de sorte, alô, atenção aí, atenção você que está novo na graça, de sorte que já não és escravo, chega de prisão, chega de escravidão, chega de colocar as costas para essa gente passar, chega de servir fielmente, chega de tutores e curadores, chega de um guru sobre a sua vida, mandar no teu casamento, mandar na sua forma de se vestir. Ei, alô, você é livre em Cristo, você não é escravo, você é filho, e como filho também vocês são herdeiros. Aonde estão os herdeiros nessa manhã aí no YouTube? Diga glória. Quem recebe aí os herdeiros de Deus? Cadê a liberdade gloriosa? Opa! Então eu posso fazer o que eu quiser? Eu posso então beber um marafo? Ora, se você tem esse sentimento, então você não é livre, você é escravo das suas paixões. Porque o filho, ele foi liberto do sistema doutrinal rígido da lei, e foi liberto também das suas paixões carnais. O seu prazer é
Cristo. Esta é a liberdade. Liberdade não é eu fazer o que... Anote isso aí muito bem anotadinho, tá? Não anota com lápis, não. Tá? Anota com a consciência do Espírito. Liberdade não é eu fazer o que eu quiser. Liberdade em Cristo é eu ter domínio para fazer o que eu não posso. Ô glória! Ô glória! Isso aqui é liberdade mesmo. Não é ou não é? A pessoa ser livre não é ser escravo da paixão. Ser livre é eu ter domínio para fazer aquilo que eu não posso. Eu sou livre. Nada me escraviza. Que coisa linda, né? Então quem está em graça, meu amado, está sob o domínio de Cristo. E a Ele submetido. E o sentimento é de gratidão. Quem está livre em Cristo está sob o domínio de Cristo. A Ele submetido e o sentimento é de gratidão. Eu vou lá, não é na lei, vou lá no Salmos 126, versículo, olha isso aí. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Meu irmão, olha, só quem foi liberto da lei sabe o que quer dizer esta palavra. Quantas famílias destruídas, quantas vidas feridas, quantas noites de sono, quantas ameaças. Disse o salmista: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Mas eu fiquei assim, a noite toda lendo, buscando. Quantas pessoas que me ouvem já ficaram a noite toda, entra um vídeo, sai outro e diz: não pode ser assim, meu Deus, que maravilha, e não consegue parar. Foi assim com você? Aconteceu isso contigo? E vê um vídeo, e vê outro, e diz para a mulher: cara, que cara maluco, está falando umas coisas aqui. E a mulher dizia: você achou um outro doido igual a você, que você sempre falou essas coisas. Ih, já sei, tá maluco, tá doidão, é o bonecão do posto, tá maluco, tá doidão. Não, nós ficamos como quem sonha. A sensação de liberdade é maravilhosa, meu amado. A sensação de ver as algemas caindo e só ficar a marca, só ficar as cicatrizes deixadas pela religião. E todas as vezes que você olha, diz: olha a marca deixada pela religião, mas em mim é uma marca muito maior. É a marca de Cristo, é o selo e a autenticidade de que eu sou um eleito de Deus. Nós estamos como quem sonha. O Senhor restaurou a nossa sorte. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte de Sião, ficamos com sonha. 2, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É verdade isso aí, diga glória. Boca cheia de riso. Eu passei uma manhã toda chorando e rindo, foi uma profusão, eu não sabia se eu ria, se chorava, a mulher ficava doidou, mas era assim mesmo, é a sensação de liberdade. Você nunca pôde sorrir, você não tinha coragem de sorrir, porque até por dentro você chorava, você fazia e nunca estava bom, você buscava e nunca achava, você batia, a porta não se abria, você clamava e Deus não respondia, até que Ele restaurou a tua sorte. A sensação é de alguém que está sonhando. Não me desperta, eu quero sonhar eternamente.
Liberdade gloriosa. Eles não querem admitir, mas eles estão vendo que o Senhor tem feito coisas grandes na tua vida. Uma delas foi o medo. Eu via Deus como um carrasco. Eu andava às espreitas com Deus. Eu não podia olhar nem para a televisão, que era um Satanás, um Exu, que estava no meu olho. O Exu está no teu olho. Eu tinha medo. A nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E no versículo de número 3, ele diz: com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos tristes, abatidos, desesperados, com medo. Nós estamos o quê? Alegres, porque a alegria do Senhor, disse os antigos, é a nossa força. Saímos do ministério de condenação, estamos no ministério do Espírito, guiado por Ele, protegido por Ele, sem culpas, sem placas, sem dogmas, sem denominação, adorando a Deus no Espírito e em verdade. Hoje, a tua condição e a tua posição é de arrolado nos céus, como espírito dos justos aperfeiçoados. Nunca nos mostraram isto, nunca li isto, do maior pregador de toda a terra ao maior teólogo do mundo. Nunca me mostraram que a minha condição como um ser espiritual é arrolado nos céus como um espírito justo aperfeiçoado. Nunca nos mostraram, mas a graça de Deus nos mostrou. Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 23. Tem aí? Tem aí? Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. Deixa eu melhorar a condição de entendimento. Ora, vocês da graça não chegaram ao fogo palpável e ardente, à escuridão e às trevas e às tempestades. 19. E ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais, que quantos ouviram, suplicaram que não lhe falassem mais. Esta aqui era quem chegava na lei de Moisés. Versículo 20. Pois já não suportava o que lhes era ordenado, e até um animal, se tocar um monte, será apedrejado. Esta é a condição de quem está aí, debaixo de tutores, debaixo da lei de Moisés. Olha que vida. Versículo de número 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me feliz e alegre, grandes coisas o Senhor tem feito por mim. Como que Moisés ia falar isso se ele estava debaixo de um ministério de condenação, como a maioria das igrejas estão, debaixo da lei de Moisés? Olha, na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Um dos maiores profetas da lei, o maior líder da lei, dizendo debaixo desse ministério, como escravo, servilmente, debaixo de tutor, eu estou aterrado e trêmulo. 22. Mas vocês têm chegado ao Monte Sião. Vocês chegaram também à cidade do Deus vivo. E aonde vocês estão é a Jerusalém celestial, e as incontáveis hostes de anjo, e a universal assembleia, 23, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Essa é a condição de vocês. E vocês chegaram também a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa é a condição de vocês. Livres, sem algemas. Você recebe isto? É aqui que vocês chegaram. É aqui, depois de andar na escravidão da lei,
depois de ir por uma igreja para outra, e clamando aqui dentro, aqui o Espírito clamando por liberdade, e a cada igreja que você entrava, uma prisão. Aqui você já é batizado? Não, já fui batizado naquela igreja, não serve, aqui o batismo é assim, e de porta em porta, de escravidão em escravidão, não aguentando mais, triste, desesperado, profecias, revelações, buscas incessantes, e a cada busca mais vazio, até que um dia, depois de não aguentar mais, Deus mesmo se revelou a vocês, iluminou os olhos do vosso entendimento e mostrou a cada um de vocês a vossa posição. Vocês não chegaram ao monte ardente e palpável a ponto de um animal se tocar era transpassado. O espetáculo era tão horrível que Moisés, o maior profeta da lei, um dos maiores profetas da lei, corrigindo, se sentiu aterrado e trêmulo. Vocês, o povo da graça de Deus, com a liberdade gloriosa em Cristo, chamados para a liberdade em Cristo Jesus, vocês chegaram aqui, a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus. Vocês também chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aí estão os espíritos dos justos aperfeiçoados. Digam glória a Deus. E eu termino com Hebreus 13, versículo 10, olha aí. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, a lei. E o nosso altar não é feito por mãos de homens, isto é paganismo. Todo o local que você entrar, e o homem aqui se dizendo pastor, segura aí, me suporte mais um pouco. Todo homem que se diz, eu sou pastor, este homem já está mentindo contra a palavra. Ele também mentiria contra você. Só existe um único eu sou. E este é, ontem, hoje e será eternamente. É o eterno. O homem pode estar na condição debaixo de um dom de pastor, mas ser... ele afirmar eu sou, ele já está mentindo contra a Bíblia. O que não faria com a sua vida? E se você entrar no local e ele falar, venha para o altar, fuja, aí tem paganismo. O nosso altar é Cristo, o resto é produto feito pela mão dos homens. O senhor é brabo? Não, sou negão, baiano. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. 11. Pois aqueles animais, cujo sangue é trazido para dentro dos santos, pelo sumo sacerdote, como obração pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Segura um minuto. Então os animais, quando eram oferecidos, eles não eram queimados dentro do acampamento, dentro do arraial. O animal oferecido pelos sacrifícios tinha que ser queimado fora do acampamento, fora do arraial. Qual, na simbologia judaica, o animal que foi sacrificado por nós? O Cordeiro de Deus. 12. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, fora da congregação judaica, fora da comunidade, fora do arraial. 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Não é para estar dentro da denominação, não é para estar dentro do sistema, não é para estar dentro do templo. Ele foi sacrificado fora, e os libertos pela graça também têm que sair para fora. Do grego, eclésia, chamados para fora. Aqui era para fora de Jerusalém, aqui é para fora do sistema que oprime, que aprisiona, que escraviza. Saiamos a ele para a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Recebe aí? Eclésia,
os chamados para fora. E eu termino com 2 de Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Há vidas escravas, feridas, servilmente. E onde está o Espírito do Senhor, aí há o quê? Liberdade. Aonde está a liberdade gloriosa? Diga glória a Deus. Aí está o Senhor na tua vida. Assim é, assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.